E a razão de estar gravando esse áudio nesse momento, para você que está nos ouvindo, é chamar a atenção para um decreto que Temer assinou recentemente no dia 15 de outubro de 2018. Esse decreto é o decreto 9.527, de 15 de outubro de 2018, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte, ou seja, no dia 16, ele cria a chamada Força Tarefa de Inteligência para o Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil. É exatamente esse o nome que está na parte superior do decreto, que intitula a razão de ser desse decreto. Tá? Logo no seu artigo 1º, ele fala: fica criada a Força Tarefa de Inteligência para o Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil, com as competências de analisar e compartilhar dados e de produzir relatórios de inteligência com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas e a ação governamental no enfrentamento a organizações criminosas que afrontam o Estado brasileiro e suas instituições. Bem, até então, parece despretensiosa a criação do decreto, né? Parece, inclusive, que tem uma razão maior de ser, que é combater o crime organizado. Logo no artigo 2º, ele vai explicar quem é que vai compor essa Força-Tarefa de Inteligência. E aí, na composição dessa Força-Tarefa de Inteligência, lá no inciso 3º, nós temos a Marinha, ou Centro de Comando da Inteligência, da Marinha e do Ministério da Defesa. No quarto, nós temos o Centro de Inteligência do Exército, também fazendo parte do Ministério da Defesa, e o Centro de Inteligência da Aeronáutica. Né? Além, lá no inciso 1º, do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, que o coordenará. Para quem não sabe, o Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, quem inclusive subscreve esse decreto junto ao Temer, é comandado pelo general Sérgio Etchegóin. Sérgio Etchegóin é um general que vem de longa família de tradição militar, esteve presente também na época da ditadura em 64 e hoje se encontra como um assessor imediato que faz a guarda da Presidência da República através do Gabinete da Segurança Institucional. Tá? Além disso, ele também é o chefe, né, vamos dizer assim, da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E qual é o porém desse decreto? O porém desse decreto é que, à primeira vista, ele é inconstitucional para o fim a qual ele se destina, tá? Porque não é competência das Forças Armadas combater o crime organizado, né? Então, as Forças Armadas, a competência dela está muito bem estabelecida no artigo 142 da Constituição. E nessas competências não está o combate ao crime organizado, mas sim a defesa da pátria e dos poderes constitucionais. É o que está posto lá. Né? O porém desse decreto é que ele faz uma abertura muito grande quando ele coloca em aberto o que seria esse crime organizado. E por detrás desse crime organizado ao qual ele se refere, existem projetos de lei em andamento tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, extremamente emblemáticos. Tá? Para nós termos uma ideia, por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos o projeto de lei 5065 de 2016 e no Senado nós temos o projeto de lei 272 de 2016, que inclusive notícia já de hoje, nós estamos no dia 31 de outubro de 2018, o senador Magno Malta, um dos apoiadores do Bolsonaro, já declarou que pretende já fazer a votação dele ainda no dia de hoje. Tá? O projeto de lei 5065 de 2016, ele é ainda pior do que o projeto de lei 272 de 2016, que está no Senado. Tá? E do que trata? Do que tratam esses dois projetos de lei? Né? O projeto de lei, ele vai tipificar, ou seja, ele vai dizer o que é que significa atos de terrorismo, né? Que está previsto numa lei que foi sancionada na época de Dilma, na época da Copa, né? Foi feita uma lei que define o que é que seria os atos de terrorismo e a lei 12.850, que é a lei que define o que é que seria uma organização criminosa. E esses dois projetos, eles vão fazer uma extensão dos tipos do que seriam
esses atos criminosos e essa organização criminosa, tá? E aí onde está o coringa, tanto do decreto quanto dos projetos de lei. É porque ele estende, né, a um número bastante grande de pessoas o que é que viria a ser um ato de terrorismo ou que se configuraria uma organização criminosa. Por exemplo, para nós termos uma ideia, nesse projeto de lei que está correndo na Câmara dos Deputados, ele tem hoje lá a seguinte redação no seu artigo 2º. Ele coloca: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos por atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, por motivação ideológica, política, social e criminal, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública, a liberdade individual ou para coagir autoridades, concessionários e permissionários do poder público a fazer ou deixar de fazer algo. E na sequência desse projeto de lei, ele muda ainda a redação lá da Lei 3.260 de 2016 e coloca: sabotar o funcionamento, apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa, servindo-se de mecanismos cibernéticos, o controle total ou parcial, de modo temporário, de modo que a comunicação, o transporte de estradas, rodovias, hidrovias, ferrovias, de portos, aeroportos, estações, ferrovias, rodoviárias, hospitais, e enfim, é bem grande aqui. E aí ele continua: penitenciárias, policiais de guardas municipais, instalações do Poder Executivo, Legislativo, enfim. Ele traz uma narrativa abrangendo para diversos atores sociais a possibilidade do que viria a ser enquadrado como ato de terrorismo ou organização criminosa. Inclusive uma manifestação, por exemplo, do Movimento Sem Terra. Inclusive um grupo de pessoas reunidos na rua, por exemplo, na luta pelos seus direitos. Então, o projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados e o projeto de lei que está em tramitação no Senado, junto com esse decreto que cria a Força-Tarefa de Inteligência, do ponto de vista jurídico, sem sombra de dúvida, eles criam uma espécie de um novo AI-5, um novo AI-5 2.0, 2018, tá? Prevendo legalmente uma série de cerceamentos de direitos, uma série de violações a direitos fundamentais, e todos esses projetos e todas essas tramitações estão acontecendo agora de forma silenciosa. Enquanto a população toda estava voltada para as eleições de 2018, tanto no seu primeiro quanto no segundo turno, Temer, de forma perversa, junto com o general Sérgio Chegóin, chefe do Gabinete da Segurança Institucional, estavam lá a duas mãos elaborando esse decreto, né? E aí, para se somar a esse medo todo, né, que é um medo justificável do ponto de vista legal, lembremos que ontem mesmo, no dia 30 de outubro de 2018, um dos grupos que pertence se é que a gente pode chamar isso de um novo presidente, né? Mas um dos grupos que pertence a Bolsonaro, um grupo composto única e exclusivamente por generais, né, que vinham se encontrando nos porões de um hotel em Brasília. Isso aí foi matéria da Exame. Todos esses fatos que eu estou falando aqui podem ser verificados posteriormente por vocês, tá? Eles vinham se encontrando no subsolo de um prédio, né, de um hotel em Brasília, né, um grupo composto por vários generais, né, que faziam parte da organização da campanha de Bolsonaro, pediram para que metade da equipe de transição fosse composta e fosse nomeada por pessoas ligadas aos militares. Então, de forma muito clara, nós estamos com a nossa democracia, nesse momento, sendo tutelada pelos militares, né? E uma tutela que está ganhando um abrigo de forma formal, né? De forma legítima, né? Bolsonaro entrou pelo voto, né? Eles estão compondo nesse momento o executivo e o judiciário, também por indicações que são, de certa forma, né, no campo formal, são legítimas. E aí nós temos uma série de atores perigosos, com uma série de projetos de leis perigosos que estão, na verdade, se somando para um grande problema que poderá apontar aí no horizonte próximo, tá?
Lembrando que, além do Sérgio Etchegoni como chefe da Gabinete da Segurança Institucional, nós temos também hoje como assessor do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, um general também, né? Então você imagina que eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal, que até então deveria fazer a guarda da Constituição e dizer aquilo que está ou não fora da lei. No Brasil, nós temos ao lado da mesa dele um assessor, né, direto, especial, como sendo um general que até então estava na ativa e era logo o segundo ou o terceiro na hierarquia, né, logo após o general Vilas Boas, que é hoje o chefe do comando das Forças Armadas do Brasil. Então, são muitos elementos que se combinam e que nos trazem extrema preocupação e atenção nesse momento, tá? Então, fiquem atentos, né? O decreto está lá, 9.527, 15 de outubro de 2018, é fácil de acessar lá na subchefia para assuntos jurídicos, é só colocar no Google que você vai vê-lo, tá? E poderá também acompanhar esses dois, que é o PL 272 de 2016, que está no Senado, esse que o senador Malta está querendo votar hoje, e o PL 5065 de 2016, que agora no meio do ano recebeu um pedido para que fosse apreciado de forma urgente na Câmara dos Deputados.